Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde histórias reais voltam para te assombrar, onde a verdade e o insólito caminham lado a lado. Há casas que parecem respirar, mesmo quando tudo está em silêncio. Casas onde o ar se move devagar, onde o tempo se dobra e se repete dentro das paredes. Casas que guardam uma presença invisível, feita de memórias e coisas que o mundo esqueceu. Casas que não pertencem ao lugar onde foram erguidas, como se tivessem sido arrancadas de outro plano e plantadas à força no mapa do mundo dos vivos. Em 1974, uma dessas casas estava em Culver City, um bairro comum da Califórnia, cercado por ruas tranquilas e árvores altas que balançavam sob o calor do verão. Por fora, era apenas uma construção antiga, desgastada, com tinta descascando, cercada por uma cerca de madeira que rangia com o vento. Mas por dentro, o ar tinha peso, um peso que não vinha da estrutura, nem da poeira, mas de algo que se movia silenciosamente, como um pensamento que nunca termina. Ali vivia Doris Bitter, uma mulher de 40 anos, mãe de 4 filhos, com o rosto marcado por cansaço e uma tristeza antiga. Daquelas que não nascem de um acontecimento, mas da soma de muitos. Ela havia suportado violências, humilhações, perdas, e agora, naquele pedaço de mundo esquecido, tentava sobreviver em silêncio. Mas o silêncio naquela casa não era descanso, era presença. Os vizinhos diziam que havia algo estranho naquele lugar, que as luzes acendiam sozinhas, que sons vinham de dentro das paredes, que o cachorro da casa ao lado rosnava para o nada. Alguns atravessavam a rua ao passar. Outros apenas desviavam o olhar, como se soubessem que ver demais poderia custar caro. E talvez soubessem. No início, os fenômenos eram pequenos. Batidas leves nas portas, um copo que se movia sozinho na mesa, a luz do abajur que piscava e depois apagava. Coisas que qualquer pessoa chamaria de coincidência. Mas coincidências não deixam marcas. Naquela casa, a noite tinha corpo. Doris começou a ouvir passos. Passos lentos, firmes, vindos do corredor, subindo em direção ao quarto onde ela dormia. Às vezes o som parava bem ao lado da cama. E então vinha o frio. Um frio que não vinha do vento, mas de algo que se movia silenciosamente, como um pensamento que nunca termina. Ela tentava ignorar, mas a cada noite o medo ganhava forma. Os filhos diziam ouvir alguém chamando o nome dela. Uma voz rouca, distante, que não parecia vir de fora, mas de dentro da própria casa, das paredes, do chão, como se a estrutura tivesse aprendido a falar. Mãe, tem alguém aqui. Não, filho, é só o vento. O vento não sabe meu nome. A rotina se transformou em vigília. As noites deixaram de ser descanso. Doris ficava acordada até o amanhecer, ouvindo os sons dos móveis se arrastando sozinhos, as portas abrindo devagar, as janelas tremendo mesmo quando o ar lá fora estava parado. E então vieram os toques. Toques que deixavam marcas, mas não deixavam explicação. Marcas nos braços, nas pernas, no pescoço. Ela procurou um médico. Ele disse que era estresse. Mas como o estresse deixa marcas em forma de dedos? Certa noite, uma força invisível empurrou-a contra a parede. O som do impacto acordou os filhos, e o mais velho correu até o quarto. Encontrou a mãe no chão, tremendo, o olhar fixo para o teto, como se o teto respirasse. Quando tentou ajudá-la a levantar, ela sussurrou: "Não está aqui por acaso. Está aqui, por mim." Com o tempo, a casa se tornou uma prisão. As lâmpadas queimavam, os espelhos rachavam, e os sons de vozes se multiplicavam. Em algumas noites, as vozes eram graves,
quase humanas. Em outras, eram agudas, distantes, como se fossem lembranças ecoando do passado. Os filhos começaram a dormir juntos na sala, porque os quartos estavam cheios demais. Um deles desenhou o que via: figuras cinzentas, sem forma, paradas nos cantos. Outro dizia que quando fechava os olhos, ouvia uma risada curta, vinda de dentro da cabeça. E o medo se tornou matéria. Tinha peso, cheiro, som. A casa respirava junto com eles. Um dia o vizinho Frank, um homem cético, ex-policial, entrou na casa para provar que era tudo imaginação. Ele ficou menos de 5 minutos lá dentro. Quando saiu, estava pálido. Disse que sentiu o ar vibrando, como se algo estivesse prestes a explodir. E jurou que ouviu passos subindo a escada atrás dele, embora estivesse sozinho. Aquilo não era vento, e também não era gente. Era outra coisa. Doris tentou buscar ajuda espiritual. Chamou um padre local. Ele entrou com o crucifixo na mão, andou pela sala, parou no meio do corredor e saiu sem dizer uma palavra. Dias depois, enviou uma carta. Há lugares onde a luz não entra, e essa casa é uma delas. Sem opções, ela começou a acreditar que estava perdendo a mente. Mas então, os vizinhos começaram a ouvir também. Luzes piscando sem energia, sons metálicos ecoando pela rua, e uma noite, o grito dela. Um grito que parecia vir de todos os cômodos ao mesmo tempo. Foi aí que a história saiu dos muros da casa. Um jornalista ouviu o relato e enviou a UCLA, onde um pequeno grupo de pesquisadores estudava casos paranormais. E assim, o nome Doris Bitter chegou ao Dr. Barry Taff e Carrie Gayer, do Laboratório de Parapsicologia. Quando os dois entraram na casa pela primeira vez, o ar mudou. O termômetro caiu, os instrumentos começaram a chiar. E um dos assistentes descreveu que o ar parecia denso, úmido, quase elétrico. Havia um zumbido leve, como se a casa tivesse corrente passando por dentro. Senti como se estivéssemos sendo observados, não pela mulher, mas pela própria casa. Os investigadores montaram sensores, câmeras e gravadores. E à medida que Doris falava sobre o que vivia, os aparelhos reagiam. O campo eletromagnético subia, o ar se tornava frio e o som ambiente ficava distorcido, como se houvesse vozes em segundo plano. Toda vez que ela demonstrava medo ou raiva, os medidores enlouqueciam. E foi ali, naquela mistura de ciência e desespero, que o impossível começou a ser documentado. O ar dentro da casa não era ar. Era algo mais pesado, saturado, espesso, como se cada partícula carregasse memória. O som dos passos ecoava de maneira diferente ali, sem eco, como se o chão absorvesse o ruído e devolvesse apenas o silêncio. Barry Taff escreveu no caderno antes mesmo de montar o equipamento. A pressão atmosférica aqui dentro parece outra. O corpo reage como se estivéssemos em um porão submerso. E a mulher à frente dele, Doris Bitter, respirava devagar, sem ousar olhar para trás, como quem sabe que se virar o rosto, verá aquilo que não deve ser visto. As primeiras horas foram de observação. A equipe posicionou câmeras nos cantos, microfones sobre as prateleiras, sensores térmicos no corredor. O lugar inteiro parecia reagir à presença de cada um deles. O som da fita cassete oscilava, o ruído branco mudava de frequência, as lâmpadas faiscavam com pequenas explosões azuis. E cada vez que Doris falava, a energia subia. Era como se a própria estrutura da casa ouvisse sua voz. Sinto que ele acorda quando falo. Doris, gravação 1. Quando a mulher dizia essas palavras, o medidor eletromagnético marcava o dobro do valor anterior. O ar descia para 12 graus em pleno verão da Califórnia. O investigador Carrie Gaynor anotou: flutuações sem causa natural. O frio parece concentrar-se ao redor dela, não nas paredes.
Às 22h17, uma sombra cruzou o corredor. 3 testemunhas a viram. Nenhum corpo produziu aquilo. O registro da câmera mostrou apenas uma falha de luz, como se a imagem tivesse sido arranhada por dentro. O som, neste instante, revelou algo mais. Uma respiração curta, profunda, ritmada, próxima do microfone. Uma respiração que não era humana, pelo menos não de nenhum corpo presente. O ar vibrava, como se alguém caminhasse no meio do campo elétrico. Doris recuou. Os cabelos se ergueram lentamente, como se uma corrente passasse sobre ela. A sensação descrita por todos foi idêntica. O corpo tremia, o estômago se contraía e o medo deixava de ser emoção para se tornar substância. Um silêncio absoluto se instalou, e dele surgiu o estalo seco de madeira rachando. A cadeira próxima à parede deslizou 2 metros sozinha. Nenhum dos homens teve coragem de se mover. Foi a primeira manifestação registrada com todos conscientes. Barry Taff descreveu depois que sentiu uma presença consciente, algo que parecia examinar cada um dos presentes, uma curiosidade sem rosto. E então, tão repentinamente quanto começou, o ambiente relaxou. O frio cedeu, as luzes voltaram à normalidade, mas a casa não estava calma. Apenas fingia. Os investigadores decidiram continuar por toda a madrugada. As fitas giravam, as câmeras de exposição lenta registravam intervalos de 10 segundos. Durante esse tempo, pequenas esferas luminosas apareceram no ar. Bolas de energia que se moviam devagar, como se procurassem um corpo para tocar. Quando uma delas se aproximou de Doris, o sensor registrou um pico de calor. A temperatura no ponto subiu 10 graus em menos de meio segundo. O fenômeno contrariava toda a física conhecida. As luzes pareciam guiadas por intenção. Anotação marginal. Gaynor. Às 3h04, ocorreu o evento que mudaria o caso para sempre. Enquanto todos observavam, um brilho pálido começou a formar-se acima do sofá. Era como um vapor, mas denso o suficiente para projetar sombra nas paredes. A forma tomou contorno humano, tronco, braços, uma cabeça ligeiramente inclinada. E quando a mulher, aterrorizada, recuou, a coisa moveu-se junto num reflexo simétrico, como se fossem um mesmo corpo em planos diferentes. O obturador da câmera disparou. O flash iluminou o quarto e por um instante o brilho revelou detalhes impossíveis. Textura de pele onde não havia corpo, sombras internas e um movimento que lembrava respiração. Não era fumaça, não era luz, era algo vivo, mas sem matéria. Barry Taff, entrevista de 1981. Depois do clique, tudo caiu em escuridão. O som do gravador parou sozinho. As baterias, recém-trocadas, descarregaram ao mesmo tempo. O relógio de pulso de um dos técnicos quebrou e o ponteiro congelou exatamente às 3h06. Quando a energia voltou, Doris chorava, mas o choro não era de desespero. Era de exaustão. Ela sabia que aquilo não terminaria. E tinha razão. A madrugada se arrastou em silêncio. Ninguém falou por longos minutos, e mesmo o ar parecia querer se esconder, retraindo-se contra as paredes como se tivesse vergonha de existir. Barry Taff observava os ponteiros parados do relógio, tentando compreender o que acabara de testemunhar, enquanto a mulher à frente dele, exausta, mantinha os olhos fixos em algum ponto do nada, um ponto que só ela podia ver. E foi nesse instante, quando a mente humana começava a se reconstruir, que o fenômeno voltou a respirar. O microfone captou primeiro um zumbido, tão grave que mal podia ser chamado de som, seguido por uma variação de frequência que oscilava entre notas inaudíveis. Os cientistas perceberam o corpo reagindo antes da razão. O cabelo no braço arrepiava, o ar se tornava metálico, e o ambiente inteiro parecia expandir-se, como se a casa estivesse crescendo por dentro. As luzes tremiam num padrão quase orgânico, como se cada lâmpada tivesse um coração batendo dentro.
Doris ergueu o rosto e, num fio de voz, disse apenas: "Ele está aqui." Nenhum dos presentes perguntou: quem? A resposta já estava em volta deles, invisível e densa como fumaça. O campo magnético disparou novamente, e os sensores começaram a registrar variações que subiam e desciam em ritmo de respiração. 3 picos diferentes, alternando-se como se 3 entidades distintas dividissem o mesmo espaço. O padrão triplo se repetiu por toda a sessão. Intensidade e intervalo sugerem inteligência múltipla. Barry Taff observava os ponteiros parados do relógio, tentando compreender o que acabara de testemunhar, enquanto a mulher à frente dele, exausta, mantinha os olhos fixos em algum ponto do nada, um ponto que só ela podia ver. E foi nesse instante, quando a mente humana começava a se reconstruir, que o fenômeno voltou a respirar. O microfone captou primeiro um zumbido, tão grave que mal podia ser chamado de som, seguido por uma variação de frequência que oscilava entre notas inaudíveis. Os cientistas perceberam o corpo reagindo antes da razão. O cabelo no braço arrepiava, o ar se tornava metálico, e o ambiente inteiro parecia expandir-se, como se a casa estivesse crescendo por dentro. As luzes tremiam num padrão quase orgânico, como se cada lâmpada tivesse um coração batendo dentro. Doris ergueu o rosto e, num fio de voz, disse apenas: "Ele está aqui." Nenhum dos presentes perguntou quem. A resposta já estava em volta deles, invisível e densa como fumaça. O campo magnético disparou novamente, e os sensores começaram a registrar variações que subiam e desciam em ritmo de respiração. 3 picos diferentes, alternando-se, como se 3 entidades distintas dividissem o mesmo espaço. O padrão triplo se repetiu por toda a sessão. Intensidade e intervalo sugerem inteligência múltipla. A mulher começou a se mover para trás, mas o corpo parecia resistir, preso por uma força que ninguém via. Os investigadores não se aproximaram. Sabiam que qualquer interferência física quebraria o registro. E foi então que a temperatura despencou. 11 graus em 30 segundos. O ar condensou-se em névoa. E por entre a neblina artificial, uma linha de luz branca desceu do teto até o chão. A câmera captou tudo. Uma faixa luminosa, curvada, sólida demais para ser reflexão, flexível demais para ser feixe. Quando o flash disparou, o filme registrou o que os olhos não conseguiram sustentar: uma estrutura humanoide, formada por dezenas de pequenos pontos de luz, ligando-se e desligando-se como um corpo feito de estrelas. Não havia rosto, mas havia gesto, uma inclinação mínima, um movimento que lembrava observação. Não era uma aparição comum, parecia examinar-nos, compreender-nos. A consciência estava do outro lado da lente. Gaynor, entrevista de 1979. O fenômeno durou 43 segundos. Depois, a luz se fragmentou e se apagou, como se tivesse sido sugada de volta para o chão. Doris caiu de joelhos soluçando. A casa respirou junto. Um estalo alto, madeira cedendo, vidro vibrando. E então, o silêncio absoluto. O tipo de silêncio que pesa tanto, que parece ter som próprio. Barry Taff aproximou-se e notou algo nas paredes. Pequenas marcas negras circulares, distribuídas de forma simétrica, queimaduras em formato de dedos. O fenômeno deixara vestígio físico, a prova que a ciência exigia, mas junto dela, uma sensação que nenhum dado poderia explicar. A impressão de que a casa olhava de volta. Os dias seguintes foram dedicados a revisar as fitas. Das centenas de registros, poucos sobreviveram sem distorção. Os negativos apresentavam riscos internos, como se tivessem sido expostos à luz por dentro da película. Um especialista em fotografia ótica declarou que aquilo não poderia acontecer nem por falha técnica, nem por manipulação mecânica. E ainda assim, aconteceu. Durante a semana, o grupo retornou várias vezes,
Cada visita parecia despertar o que dormia. Nos relatórios constam eventos de energia residual, choques localizados, sombras móveis, sons subterrâneos. Mas o mais perturbador ocorreu na terceira noite, quando, sem aviso, uma voz foi gravada nitidamente entre um ruído e outro. "Ela não é sua." A frase ecoou pelos alto-falantes do laboratório, e ninguém soube de onde veio. Os investigadores deixaram a casa pouco antes do amanhecer. Do lado de fora, o céu de Culver City estava limpo. O vento soprava morno, mas ao cruzar o portão, Barry Taff olhou para trás e teve a certeza de que algo o seguia. Era uma sensação de leve deslocamento, como se o próprio ar tivesse mudado de densidade. Mais tarde ele escreveria: "O fenômeno não termina quando deixamos o local. Ele aprende e vem conosco." O laboratório da Universidade da Califórnia, Los Angeles, parecia um refúgio seguro depois do que haviam testemunhado na casa. Mas segurança é ilusão para quem carrega o invisível. O ar ali dentro também começou a mudar, sutilmente, como se os fragmentos da casa de Culver City tivessem se infiltrado entre os instrumentos, aninhando-se nos cabos, nos rolos de fita, nas lentes das câmeras. Barry Taff percebeu primeiro. O mesmo som baixo, quase imperceptível. Um zumbido grave, como um motor distante, mas que vinha de dentro do peito. A casa ficara para trás. O fenômeno não. Nos dias seguintes, a equipe dedicou-se a catalogar cada registro, cada número, cada centímetro de fita magnética. As fotografias sob luz ultravioleta revelavam padrões geométricos, linhas que se entrelaçavam em espirais, círculos concêntricos que não apareciam sob luz comum. Os dados mostravam que o campo magnético oscilava em ciclos de 7 segundos, como se pulsasse. Um pulso invisível, mas constante, como se algo tentasse se comunicar. Há coerência nesses sinais. Não é aleatório. É intenção. Anotação de Gaynor. 1974. A equipe sabia o que isso significava. Se havia padrão, havia consciência. E se havia consciência, não era só a energia. Era presença. O problema era que presença, na física, exige corpo. E ali não havia corpo algum. Naquela mesma noite, o telefone do laboratório tocou. Era Doris. A voz dela soava diferente, mais lenta, mais distante. "Ele está vindo até vocês." Barry tentou responder, mas a linha caiu, seguida de estática, e uma frase surgiu misturada ao ruído. "Eu avisei." O registro telefônico guardou o eco de uma voz masculina. Grave, irregular, metálica. Mas Doris estava sozinha. O grupo retornou à casa 2 dias depois, munido de novos equipamentos. O plano era medir novamente o campo magnético, cruzar dados de temperatura e som. Mas o que eles encontraram ultrapassou qualquer protocolo. O local parecia vivo, não no sentido poético, mas literal. A madeira rangia entre intervalos regulares, como se respirasse. O piso vibrava sob os pés, e cada vez que um deles falava, o som voltava em atraso, repetido, distorcido, como se outra voz o imitasse com milésimos de diferença. O fenômeno responde a estímulo acústico. Parece compreender a intenção por trás das palavras. Relatório 4. UCLA. Barry decidiu testar. Chamou pelo nome da entidade. Usou a voz calma, científica, tentando estabelecer contato direto. O ambiente respondeu com um estalo alto vindo do teto. Em seguida, uma corrente de ar frio atravessou o corredor. O barômetro marcou uma queda súbita de pressão. E então, por frações de segundo, o corpo translúcido apareceu novamente. Um brilho branco, alto, projetando-se no canto da sala. As câmeras capturaram 2 quadros nítidos, antes que o filme queimasse. Em um deles, algo como um rosto se delineava, contornos de olhos, uma sombra de boca,
expressão neutra, quase curiosa. Doris caiu de joelhos. Sussurrou que a coisa queria ser vista, mas não por eles, por ela. Ele usa a energia que vocês trazem. Vocês alimentam o que está aqui. Doris, gravação 2. As fitas começaram a falhar. Ruído branco, interferência, chiado. E então, no meio da distorção, uma sequência de sons organizados. 3 batidas curtas, 2 longas. Os técnicos reconheceram o padrão. Código Morse. A mensagem, quando decifrada, dizia apenas: "Ainda estou aqui." À medida que as manifestações aumentavam, os dados se tornavam mais confusos. Os instrumentos marcavam valores incompatíveis com o ambiente. Campos elétricos altíssimos, temperatura negativa em áreas localizadas, inversão magnética em faixas do chão. Era como se a realidade física se dobrasse temporariamente. A fronteira entre o mensurável e o espiritual começava a desaparecer. Não é histeria, não é truque. É algo que se manifesta na estrutura da matéria. Barry Teff, relatório de campo. Durante uma das sessões, o grupo decidiu utilizar câmeras de infravermelho de alta sensibilidade. As lentes registraram movimentos que o olho humano não percebia. Linhas de energia que circulavam ao redor de Doris, desenhando espirais perfeitas sobre o corpo. Cada vez que ela exalava, as linhas se expandiam. Quando inspirava, se recolhiam. Era como se respirasse junto com outra coisa. O som gravado nesse momento revelou algo ainda mais perturbador. Um murmúrio, em tom baixo, repetindo o ritmo da respiração. Um eco artificial, mas com cadência orgânica. E entre cada ciclo, palavras quase audíveis fragmentadas. Ainda. Dentro. Ainda. Os sons não são reproduções ambientais. São independentes e sincronizados com a vítima. Relatório 5, USCLA. Quando a equipe encerrou o experimento, já era amanhecendo. O sol atravessava as janelas, mas a luz parecia filtrada, fraca, como se a atmosfera da casa tivesse absorvido parte do brilho. Doris estava em silêncio, o olhar perdido. Disse que sonhara com um corredor escuro, um lugar sem teto, onde vozes falavam em coro, e todas diziam o mesmo: "Você é a passagem." As palavras ficaram registradas e ninguém soube como responder. O experimento foi um sucesso técnico, mas um fracasso humano. O que eles haviam medido não era apenas energia, era a manifestação de algo inteligente, consciente e talvez antigo demais para compreender os limites entre corpo e espírito. E enquanto o grupo desmontava os equipamentos, uma última ocorrência aconteceu. As lâmpadas apagaram-se sozinhas, os fios dos sensores começaram a derreter lentamente, e no gravador, uma voz rouca, sem timbre definido, pronunciou pela primeira e última vez algo inequivocável: "Não terminamos." O som durou 4 segundos, e depois apenas estática. O segundo ciclo de observações começou em silêncio. A equipe retornou à casa com a intenção de repetir as medições, mas o lugar já não parecia o mesmo. As paredes haviam escurecido, como se absorvessem a luz. O cheiro metálico estava mais forte, e cada respiração deixava na boca um gosto de poeira e eletricidade. Nenhum dos instrumentos permaneceu estável por mais de 1 minuto. Era como tentar medir o vento dentro de uma tempestade. Barry Teff anotou em voz baixa no gravador: "A sensação não é de presença, mas de vigilância, como se estivéssemos sendo avaliados." Os assistentes montaram novas câmeras, desta vez com disparo automático. E foi durante uma dessas configurações que algo atravessou o campo de visão. Uma sombra projetada sem corpo, movendo-se da esquerda para a direita em velocidade irregular. O registro foi acompanhado de um aumento súbito de 15 graus na temperatura ambiente. O calor parecia vir do próprio ar, como se o espaço queimasse por dentro. Doris observava em silêncio, os olhos fixos em um ponto invisível à equipe. Disse apenas: "Ele não gosta quando vocês trazem luz."
O comentário ficou no ar, meio superstição, meio constatação. Mas minutos depois, uma das lâmpadas explodiu. Fragmentos de vidro espalharam-se em câmera lenta, e o som do estilhaço ecoou várias vezes, como se o próprio ambiente repetisse o barulho em reverência. O investigador Gaynor tentou acalmar a equipe, explicando que descargas eletrostáticas poderiam causar falhas assim, mas ninguém acreditava de fato. As provas já ultrapassavam qualquer limite de coincidência. Naquela noite, decidiram permanecer na casa até o amanhecer. Doris adormeceu no sofá, exausta, o corpo tenso, respirando rápido. Os sensores mostraram picos de atividade enquanto ela dormia, como se os sonhos dela fossem energia viva. E então começou novamente. Um ruído grave, acompanhado de vibração no chão. As paredes tremiam em sincronia com a frequência sonora. E as agulhas dos instrumentos marcavam valores incompatíveis com qualquer fonte terrestre conhecida. O som parece emitir-se de dentro do concreto. Não existe fonte identificável. Relatório técnico USCLA. Quando cessou, todos os dispositivos apagaram. E no gravador, entre a última onda de ruído e o silêncio, uma sequência curta de vozes foi registrada. 3, talvez 4, sobrepostas, sussurrando algo em cadência, uma espécie de oração invertida, sem idioma reconhecível. Os peritos em áudio jamais conseguiram decifrar o que poderia ter sido dito. Dias depois, Barry Taff convocou uma reunião com a direção da universidade. Apresentou os dados, as imagens, as medições, tudo. O comitê ouviu em silêncio. Quando terminou, o reitor levantou-se e, sem olhar diretamente para ninguém, disse: "O problema com o invisível é que ele sempre será dúvida, mesmo quando estiver diante de nós." O financiamento da pesquisa foi suspenso no mês seguinte. Oficialmente, o caso foi arquivado como fenômeno anômalo sem replicabilidade. Na prática significava: nada será publicado. Mas Barry e Gaynor continuaram investigando por conta própria. Sabiam que algo permanecia ativo. E tinham razão. 3 semanas depois, uma carta chegou ao laboratório, sem remetente. Dentro, apenas uma folha amarelada com 3 frases escritas à mão. Ela foi embora. Ele ainda está aqui. E sabe o seu nome. O envelope continha também um fragmento de filme fotográfico. Ao revelar, surgiu uma imagem nevoada. O interior da casa, a mesma parede onde haviam aparecido as luzes. E ao fundo, algo que lembrava um rosto, distorcido, sem simetria, como se o negativo tivesse sido impresso por dentro da matéria. A polícia local não encontrou rastros de quem enviara, mas a caligrafia parecia a de Doris. E a mulher, segundo registros, havia deixado Culver City 2 dias antes, desaparecendo sem deixar endereço. A energia não se dissipa, apenas muda de forma. Barry Taff, nota de diário. Nos meses seguintes, os investigadores relataram pequenos eventos em suas próprias casas. Luzes que piscavam, ruídos de passos no corredor, o som do telefone tocando e ninguém na linha. Um dos técnicos teve pesadelos recorrentes com a casa, sempre do mesmo ângulo. A sala iluminada por dentro e algo observando pela janela. As medições pararam, mas a presença não. Era como se o fenômeno tivesse atravessado a matéria e se fixado na consciência de quem o testemunhou. Certas experiências não terminam quando saímos do local. Elas movem-se conosco, ancoram-se no medo. Gaynor, entrevista de 1985. A universidade manteve o silêncio, mas parte dos arquivos vazou anos depois. As fotografias tornaram-se material de culto entre pesquisadores de fenômenos paranormais. Analisadas, ampliadas, filtradas, mas nunca desmentidas. Nenhuma explicação natural, nenhuma fraude comprovada. A entidade, como passou a ser chamada, permanece um ponto cego entre a ciência e o sobrenatural. E quem olha demais para o ponto cego corre o risco de ser olhado de volta. Quando a casa de Culver City foi deixada para trás, o caso parecia ter terminado. Os relatórios foram arquivados,
as fotografias guardadas em pastas de papel pardo e os nomes lentamente apagados das reuniões e dos jornais. Mas o que os relatórios nunca registraram é que, mesmo longe das paredes onde tudo começou, Doris Bitter continuou ouvindo. A ausência de som tornou-se o novo ruído. Ela mudou-se para uma pequena cidade do interior da Califórnia buscando o anonimato. Um lugar simples, ruas planas, poucas janelas acesas à noite. Comprou móveis usados, pintou as paredes e tentou acreditar que o passado era apenas um eco distante. Mas o passado tem maneiras de se reorganizar dentro do tempo. Ele se infiltra em objetos, em lembranças, em pequenos gestos. E logo os sinais voltaram, discretos, quase gentis. A princípio era o cheiro. O mesmo odor metálico denso que precedia as manifestações. Depois, a sensação de frio repentino. Um ar pesado que se aproximava pelas costas como uma sombra sem corpo. E então, as luzes que piscavam em sequência. 3 curtos, 2 longos. Como um código familiar demais para ser coincidência. Não importa para onde eu vá. Ele não pertence à casa. Ele pertence a mim. Diário de Doris, em 1975. O contato com a equipe da UCLA cessou completamente. Barry Taff tentara manter correspondência, mas as cartas voltavam, um endereço inexistente. Alguns dizem que ela queria esquecer, outros que temia colocar qualquer coisa em papel, como se escrever fosse uma forma de invocar. Com o passar dos meses, os vizinhos começaram a notar coisas estranhas. Som de passos no sótão, luzes acendendo sozinhas, o rádio tocando no meio da madrugada. Mas o que realmente os inquietava eram os momentos em que Doris parava no portão, olhando para o vazio, murmurando frases inaudíveis, como se respondesse a alguém que só ela ouvia. Eu não estou sozinha. Nunca estive. Os relatos dos vizinhos variam. Uns falam em vultos na janela, outros em vozes abafadas vindas do interior da casa. Nenhum deles quis permanecer por muito tempo, e gradualmente Doris voltou ao isolamento que a definia desde o início, um corpo cercado de paredes e presenças. Os fenômenos tornaram-se mais sutis, mais íntimos. Não mais o barulho, não mais o espetáculo. Agora apenas pequenas distorções. O copo que se movia, a porta que não fechava, o espelho que parecia conter um reflexo atrasado. Ela dizia que aquilo era pior do que antes, porque o silêncio entre um evento e outro era o verdadeiro tormento. O intervalo em que nada acontecia era o mais perigoso, porque era nele que ela sentia o olhar. Não há terror maior do que saber que o próximo segundo pode ser o último de calma. Fragmento encontrado entre os papéis de Doris. A saúde começou a declinar. Insônia, dores inexplicáveis, lapsos de memória. Os médicos atribuíam ao estresse, mas havia algo mais profundo. As pessoas que a visitavam descreviam o ambiente como denso demais para respirar. Um frio interno, vindo de dentro das paredes. Um frio que não recuava, nem diante do calor do verão. Certa noite, um antigo assistente de Barry Taff, movido por curiosidade e culpa, decidiu procurá-la. Encontrou a casa de portas abertas, todas as luzes acesas e o rádio tocando uma música sem voz. No meio da sala, uma cadeira caída e sobre a mesa, folhas espalhadas. Numa delas, uma frase escrita com traço firme, recente. Ele aprendeu a esperar. Doris estava no quarto, sentada, acordada, os olhos fixos na parede. Quando o visitante perguntou se estava bem, ela sorriu, um sorriso vazio, calmo, resignado. Disse apenas, ele está quieto agora. O homem saiu de lá sem olhar para trás. Dias depois, ao tentar voltar, encontrou a casa vazia. Nenhum móvel, nenhum objeto. A mulher havia desaparecido. Anos depois, quando o nome Doris Bitter voltou aos arquivos, foi apenas como nota de rodapé em uma pesquisa sobre distúrbios poltergeist. Barry Taff, ao ser questionado, respondeu: "Nunca duvidei do que vi, mas o que eu vi me fez duvidar de tudo o mais." As imagens originais, mesmo analisadas por especialistas, jamais foram explicadas.
O filme envelheceu, o papel amarelou, mas o brilho das formas continua visível. Luzes em forma humana suspensas no ar, como testemunho do invisível que insistiu em ser visto. E há algo que poucos sabem. Um dos negativos, o último da série, mostra uma imagem diferente. Não é Doris. Não é ninguém que estivesse lá. É o interior da sala, o foco sobre a parede principal e uma sombra projetada que parece observar a câmera. Disse que a sombra tem olhos. O real é mais resistente do que a negação, e o invisível, quando revelado, nunca retorna completamente à escuridão. Último registro de Barry Taff. O tempo passou, mas o caso não terminou. Ele apenas mudou de forma, dissolvendo-se nas memórias e nos fragmentos deixados por quem ousou registrar o que não deveria ser visto. Barry Taff continuou seus estudos, ainda atormentado por aquilo que chamava de o peso da prova. A cada novo caso de atividade paranormal, ele revia as fitas antigas, buscando padrões, comparações, respostas. Mas nenhuma outra manifestação foi igual àquela de Culver City. Nada se comparava à densidade daquele espaço, à consciência invisível que parecia compreender, responder e se alimentar da observação. Talvez a casa não fosse o centro. Talvez o centro estivesse dentro dela. Caderno pessoal de Taff, 1980. Anos depois, um pacote anônimo chegou à sua mesa no laboratório. Dentro, um envelope de papel envelhecido e um rolo de fita magnética. A letra, familiar. Curvaturas suaves, pressão leve da caneta. A caligrafia de Doris. O envelope trazia apenas uma linha escrita no verso. Ainda há som. Ao reproduzir a fita, o áudio revelou ruídos, estática, intervalos longos de silêncio. E então, no meio do chiado, uma voz feminina, calma, distante, dizendo: ele não foi embora. A gravação terminava com 3 batidas espaçadas, as mesmas do código que haviam registrado anos antes. Barry desligou o aparelho e ficou ali parado, olhando o rolo girar até parar por completo. Disse depois em entrevista: o medo não é o som, é o que sobra depois que ele termina. Enquanto isso, relatos começaram a surgir em diferentes regiões da Califórnia. Pessoas que nunca se conheceram afirmavam ouvir sussurros idênticos às gravações de Culver City, ou sentir o mesmo frio súbito, denso e metálico. Alguns descreviam figuras luminosas que se formavam por segundos e desapareciam logo em seguida. Outros, sonhos recorrentes com uma mulher de cabelos escuros e olhos fixos, que dizia apenas: você também vai ouvir. Os registros foram tratados como coincidências. Mas coincidências raramente viajam tão longe. Nos arquivos do condado, um documento isolado chama a atenção. Data: 1979. Origem: Hospital de Los Angeles. Nome: Doris Bither. Causa da morte: parada respiratória. Sem familiares, sem endereço fixo, corpo identificado por comparação fotográfica. O prontuário descreve o rosto como tranquilo, olhos semiabertos, sem sinal de sofrimento. E uma observação feita pela enfermeira de plantão. Durante a madrugada, todas as luzes do setor piscaram 3 vezes. A ficha médica encerra o caso, mas a história não termina onde o corpo termina. O invisível não se prende ao documento. As décadas seguintes transformaram o nome Doris Bither numa sombra da própria ciência. O caso passou a ser estudado em universidades, analisado em conferências e, com o tempo, deformado por filmes, livros e adaptações. Mas o que poucos sabem é que Barry Taff guardou um registro que nunca foi publicado. Um diário com anotações feitas entre 1975 e 1982. Numa das últimas páginas, há um texto curto, escrito à mão, provavelmente no dia em que soube da morte dela. Diz assim: os fenômenos cessaram, mas às vezes, à noite, sinto o ar mudar. É o mesmo frio,
E o mesmo silêncio. Talvez a casa não fosse o centro. Talvez o centro estivesse dentro dela. O diário termina com uma observação sem data. Uma frase isolada, sublinhada 2 vezes. A entidade não a perseguiu. Ela a revelou. Essas palavras encerram oficialmente o arquivo Doris Bither. Mas os negativos originais das fotografias continuam guardados, selados numa caixa metálica no acervo da UCLA, sem autorização para consulta pública. E mesmo lacrada, a caixa emite ruídos sutis. Um estalo aqui, um toque metálico ali, como se a película ainda respirasse dentro do metal. Quem visita o acervo descreve a mesma sensação. O ar mais frio naquele corredor, a lâmpada que pisca e o som quase inaudível de um zumbido elétrico que não vem de lugar nenhum. Alguns dizem que é interferência, outros que é memória. Mas aos que acreditam que a entidade nunca foi embora, que ela apenas se fixou onde foi observada pela primeira vez, na própria prova. O olhar humano é a maior fonte de energia que existe. E o que o olho enxerga, o invisível, aprende a existir. Barry Taff, Conferência Privada, 1995. Hoje, passados quase 50 anos, a história de A Entidade permanece como uma das mais perturbadoras da pesquisa paranormal moderna. Um lembrete de que o medo não é apenas o desconhecido, mas a possibilidade de que o desconhecido esteja olhando de volta. E se há uma lição nas paredes daquela casa silenciosa, é que nem toda presença precisa de corpo, nem todo corpo precisa estar vivo, e nem todo silêncio significa paz. A matéria é um espelho, e às vezes o que reflete não é o que a luz revela, mas o que a escuridão ensina.